Boa noite, pessoal. O meu nome é Caetano, eu tenho 42 anos de idade. O relato que eu irei contar não aconteceu comigo. Na verdade, o meu avô me contou e eu achei que seria legal compartilhar com vocês. Tudo começou no interior do município de Viamão, na nossa terra no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu há mais ou menos 50, 60 anos atrás. Naquele tempo, era mais interior ainda. E se deu lá um caso muito intrigante. Naquelas estradas rústicas, onde veículos sobre rodas eram carros, caminhões e até carroças, porém pouco transitavam. O meio de locomoção do homem do campo para as grandes distâncias era principalmente o cavalo. Quem era de lá pouco saía da região. Asfalto era uma coisa rara. E uma viagem para a cidade, se não fosse de carona com os caminhões que levavam a produção das pequenas propriedades, era coisa de 1 ou mais dias. Os empregados das instâncias das chácaras, então em seus raros momentos de folga e socialização, iam para o policho que lá havia. O policho é um lugar para beber, conversar e saber das notícias. Para quem não sabe, policho chama-se lá no sul, que é um tipo de estabelecimento comercial. É uma mistura de bar, armazém de secos e molhados, pequeno bazar e até agropecuária, coisa bastante comum ainda no sul do Brasil ou no Uruguai, onde a palavra policho é originária. Porém, nesse lugar, no entardecer do domingo, os homens se reuniram para uma bebida e um carteado. Na verdade, estavam jogando pife, e entre eles 2 se destacavam, mas eu não tenho permissão aqui para divulgar o nome de ninguém nessa minha história, então eu não irei fazer isso. Acontece que o primeiro desses 2 homens era metido a não ter medo de nada, é o tipo valentão, mas como era um grande contador de vantagens, tinha certa fama de mentiroso quanto à sua coragem, mas também tinha fama de brigão, por isso ninguém lhe duvidava na cara sobre os seus feitos e as suas conquistas tão exageradas. Já o outro era um legítimo come-quieto. Eu sabia até de algumas de suas peripécias e principalmente de alguns dos seus casos amorosos. Mas ele em si de nada falava, e nem se gabava, e nem sequer confirmava. E quando questionado, limitava-se a rir, dava aquela risadinha de canto de boca, o que era de se estranhar. Porém, os 2 eram grandes amigos, e nesse dia o papo correu solto, tão solto que poucos notaram a noite chegar. Com a bebida, a noite quente e bonita e o jogo já cansando, é aí que começaram as histórias de assombração. Todo mundo tinha pelo menos uma para compartilhar, e o que mais contava era sem dúvida o papudo, uma mais absurda e heróica do que a outra. O pessoal já se segurando para não rir, né? Mas eis que ele se superou. Ele contou uma história daquela bem cabeluda. Ele contou que certa vez ele estava cavalgando em uma noite de lua cheia. Foi quando de repente um lobisomem apareceu para ele. Ele, bravo pelo susto que havia tomado, ele puxou o seu chicote e chicoteou o bicho. O bicho aprender a não assustar ninguém. E o pessoal se segurando para não rir. Quando então ele fez uma comparação exagerada entre a sua imagem com o lobisomem, o São Jorge e com o anjo caído em forma de dragão. Afinal, a luz estava lá no céu. Foi então que o pessoal não se segurou mais, e as gargalhadas foi geral, como já era de se esperar. O cara ficou bravo, xingou, bateu na mesa e chutou o banco. Em seguida, montou no seu cavalo e foi embora. Claro que isso deixou um clima ruim no lugar. Afinal, todos ali eram amigos, e no fundo queriam o bem do sujeito, que apesar de mentiroso, ele era uma boa companhia. Era um homem trabalhador,
Eis então que o Come Quieto teve uma grande ideia. Ele queria dar um susto no seu amigo Valentão, e assim talvez ele poderia perder um pouco da pose e não levasse tão por mal as brincadeiras dos seus companheiros. Os outros não arriscariam algo assim, mas ele era daqueles que se arriscava, e se arriscava até demais, e arriscaria pela raiva do amigo, para não perder a oportunidade de fazer o que hoje a gente chama de sacanear. A estrada por onde o fanfarrão seguiu fazia uma grande curva fechada em C e terminava em uma grande porteira no qual todos diziam ser mal assombrada. Cada um contava uma história diferente do lugar, mas todos concordaram que era um lugar sinistro e que, no mínimo, causava um grande mal-estar em quem passasse por ali. Até por isso, ninguém gostava de passar por ali não, com aquela imensidão de campos e de matos, e ninguém por perto, principalmente sozinho e principalmente à noite. Todo extremo esconde o seu oposto, e se o sujeito gostava tanto de contar causos de coragem, principalmente em frente a outras pessoas, é porque algum medo ele tinha, pensava o Come Quieto. Ele, que não acreditava nessas coisas, idealizou então o seguinte: ele cortaria caminho pelo mato que existia entre o C da estrada, seguindo uma linha reta entre o bolicho e a portaria, e chegando lá antes do sujeito Valentão. Então o Come Quieto deitaria sobre a travessa da porteira, que era suficientemente larga, e quando seu amigo Valentão se preparasse para descer do seu cavalo para abrir a porteira, ele estaria ali parado naquele ponto, e ele lá de cima lhe tiraria o chapéu e dando-lhe um susto em seguida. Rindo depois de contar o plano aos outros e sem tempo a perder, ele atravessou a estrada em frente ao bolicho e se embrenhou no mato, e momentos depois pela estrada, o cara chegava na porteira, apreensivo por estar naquele lugar, mas o seu cavalo estava calmo, e era uma crença na época e até hoje em dia, no qual os cavalos sentem coisas do outro mundo, e talvez pode até ser verdade mesmo. Por isso, a calma do cavalo o acalmava também. Ele chegou em frente à velha porteira e quando se preparava para descer do cavalo e abrir, alguma coisa tirou o seu chapéu. Então ele olhou em volta, mas o chapéu não havia caído, tinha sumido. Alguém tinha tirado o chapéu na cabeça dele. Em seguida, uma risada perto demais daquele lugar, onde ele não via ninguém. Então isso foi o suficiente para ele fazer o cavalo voltar a todo galope pela estrada por onde tinha vindo. Cruzou em frente ao bolicho e continuou. Seguiu fugindo aquela noite. O Valentão passou no galpão de alguns amigos e disse que não iria voltar a passar pelaquela porteira de jeito nenhum. No outro dia, foi até lá acompanhado de mais 2 amigos, e foi um deles que acabou encontrando seu chapéu sobre a travessa da porteira. Voltaram e foi a história ser contada, para as gargalhadas tomarem conta do lugar. No fim, até o Valentão acabou rindo pela peça que o Come Quieto lhe pregou, pois haviam contado para ele. E o riso até teria continuado, se não fossem por 2 fregueses habituais que não tivessem entrado lá, com expressões tristes e assustadas. Uns disseram que foi algum marido traído ou outro tipo de desafetos vingativos. Outros já acharam que foi bandidos ou algum desses loucos que matam pessoas e ninguém descobre o real motivo, se é que existe algum. Falaram até em coisas do outro mundo, embora tenha ficado muito claro que aquilo era coisa com faca. No matagal que existia entre o boliche e a porteira velha, jazia morto o Come Quieto, esfaqueado pelas costas enquanto iria fazer uma brincadeira com seu amigo. E fica para a imaginação de vocês ouvintes saber quem que pegou o chapéu e quem riu do medo do Valentão.
já que o Come Quieto morreu antes mesmo de fazer a brincadeira planejada. A porteira, até onde eu sei, está lá até hoje. A estrada mudou, mas ninguém tirou a porteira de lá. Apenas a deixam aberta no meio daquele campo. Já pensei em ir até lá para ver de perto o local, mas eu não fui. E quando ocorreu a oportunidade de eu ir, era para ir sozinho. E sozinho eu não vou. Até hoje em dia existe esse mistério. Quem fez aquela atrocidade com o Come Quieto? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Olá, eu me chamo Carlos, tenho 37 anos de idade e a experiência que eu vou contar para vocês aconteceu comigo no ano de 2015. Eu moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, porém eu não prefiro dizer o nome. A cidade é pequena, no qual todos se conhecem. Moro em uma área bem rural e foi lá que eu nasci. A cidade é cortada pela famosa rodovia Presidente Dutra, que liga os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Como eu já disse, eu moro na área rural, em um sítio bem grande, bem arborizado, com árvores frutíferas e ornamentais. E nesta propriedade existem mais 3 casas, que são dos meus primos, que ficam na entrada da propriedade. A minha casa já fica mais afastada para o interior do sítio. Eu fui criado nesse lugar com meu irmão e mais os meus primos. Foi uma infância muito feliz. A minha mãe, que já é falecida, era espírita, mas também gostava de assistir às missas. Ela criou eu e meu irmão em um lar onde nós tínhamos muita fé em Deus, mas também muito respeito com as coisas espirituais, pois a minha mãe sempre contava de suas experiências com o sobrenatural. Eu e meu irmão e os meus primos crescemos ouvindo as histórias dos nossos pais e tios, que contavam de seus encontros com o inexplicável em sua juventude. O meu pai, que hoje já se encontra com 80 anos de idade, já vivenciou experiências com o sobrenatural e sempre conta uma história de que o meu avô, o seu pai, teve encontros por dias com um suposto lobisomem. Isso há 70 anos atrás. Como moramos na chamada roça, todos aqui já eram acostumados com as histórias sobre lobisomem, mula sem cabeça, saci e almas penadas. E essas histórias nos deixavam apavorados quando éramos crianças. Mas conforme fomos crescendo, então fomos nos acostumando e as histórias já não nos causavam mais aquele espanto da infância. Pois bem, o sítio onde eu moro fica a uns 300 metros da rodovia Presidente Dutra, e entre a rodovia e a propriedade existe uma estrada longa de terra que vai beirando a rodovia até a entrada do nosso bairro, onde começa a parte mais urbana. Nesta estrada existem apenas 3 propriedades: o sítio onde eu moro, o sítio de uma senhora amiga da minha família há anos, que faz limite com a nossa propriedade, e depois do sítio dessa senhora tem o último, que é de um senhor que morava sozinho e que também prefiro ocultar o seu nome. Na verdade, ele já até faleceu já faz alguns anos, e como a família dele mora toda no centro do Rio de Janeiro, não quiseram assumir os cuidados com a propriedade e deixaram a mesma entregue nas mãos de um conhecido nosso, que acaba limpando aquele local. Ele cuida das cercas, mas não mora lá não. Ele vai lá, faz o seu serviço e vai embora. Esse sítio é cheio de mangueiras, muito mesmo, que se espalham por toda a imensa propriedade, só deixando livre um espaço no meio, onde está a velha casa do falecido, que vive fechada e já está bem deteriorada por sinal. Este sítio é muito sinistro e durante o dia dá até calafrios passar por ele, pois devido às árvores serem muito juntas,
a residência acaba dando um aspecto sombrio. Essa própria estrada é muito esquisita e perigosa durante a noite. Além de não ter nenhuma iluminação, as únicas lâmpadas que possuem estão no início, bem em frente à porteira da minha casa, que é a primeira propriedade, e as outras luzes no final dela. E só depois que se passa pelo sítio sombrio, que já começa a parte urbana do bairro. Eu mesmo posso contar nos meus dedos as vezes que eu passei por essa estrada durante a noite, pois é muito feio. O matagal das propriedades é muito alto. Estão bem afastados das casas, tornando-se pasto para os animais que agora no momento ninguém mais cria. Costumamos passar por ela só durante o dia, pois além das questões sobrenaturais, tem também os assaltos, que já aconteceram muito pelo fato de ser escuro demais. No entanto, é o caminho mais curto para chegar ao bairro, e os mais corajosos enfrentam. Já na parte urbanizada do bairro, eu tenho uma pequena loja alugada, onde guardo os móveis para decorações de festas, pois também trabalho nesta área. Eu tenho esse espaço já há muitos anos. Era o dia 2 de novembro de 2015, dia de finados. Como todos os anos nessa data, eu levantei cedo, fui ao cemitério homenagear a minha mãe e os meus antepassados e voltei para casa, pois um grande amigo meu veio passar o dia conosco para aproveitar o feriado, e por volta das 15 horas eu precisei ir ao meu depósito, na loja, para fazer uns reparos em alguns móveis e aproveitar também o feriado, pois era uma das minhas poucas folgas. Esse meu amigo de nome Marcos também foi, pois ele iria dormir na nossa casa naquela noite. Tínhamos até bicicleta em nossa casa, porém resolvemos ir a pé pela longa estrada, pois é o caminho mais curto, e durante o dia não teria problema algum. Então levamos em média de uns 20 minutos caminhando. Os meus planos eram o seguinte: era fazermos os reparos e voltarmos para minha casa antes do escurecer, pois era horário de verão e daria para fazermos isso. No entanto, enquanto estávamos no depósito, muitos amigos vieram conversar conosco, pois é bem na beira da rua, e assim eu ficava entre as conversas e os reparos dos móveis. Devido a isso, eu acabei demorando um pouco mais, e quando acabamos, fizemos um lanche na pracinha que fica perto e tomamos o caminho de volta para minha casa. Já eram mais de 19 horas, e por ser no horário de verão, e mesmo com o sol já posto, o céu ainda estava claro, não estava totalmente escuro. Foi então que eu perguntei ao Marcos se ele se importaria se passássemos pela estrada de terra, pois ali seria o caminho mais rápido do que dar a volta por detrás do bairro ou pela rodovia, o que eu acho muito perigoso pelo fluxo de carros, e teríamos que atravessá-la, passar por debaixo de um viaduto para chegarmos em casa. Como eu já estava muito cansado e doido para chegar em casa, passamos por ali mesmo. Eu quero ressaltar que o meu amigo é meio cético com as coisas sobrenaturais, pois já havíamos conversado sobre esse assunto por diversas vezes, e ele sempre esboçava uma reação de achar que muitas das coisas são invenções do povo. Começamos então a caminhar pela estrada, tendo à nossa direita os sítios e à nossa esquerda a rodovia. Eu caminhava pelo canto da estrada e Marcos ao meu lado. E quando começamos a passar em frente às mangueiras do sítio do falecido, foi aí que eu vi uma luz que passeava por entre as árvores. Ela não era muito grande, e o que me levou a pensar logo de início que fosse algum tipo de vagalume, pois aqui é o que mais tem. Enquanto eu andava, eu acompanhava aquela pequena luz com os meus olhos, e para minha surpresa, ela aumentou de tamanho, tornando-se uma bola de fogo do tamanho de uma tampa de panela. Imediatamente um arrepio tomou conta do meu corpo, mas eu fiquei bem calado, pois eu achei que fosse coisa da minha cabeça, e como o Marcos era cético, eu achei que ele fosse dizer que eu estava ficando louco. No entanto, para minha surpresa, o Marcos exclamou: Carlos, você está vendo aquilo?" Eu respondi: "Vendo o quê?" Foi então que ele me falou: "Cara, aquela bola de fogo ali por detrás das árvores, ela está subindo e descendo,
Foi então que, para fazer um teste, eu disse que não estava vendo. Eu falei para ele que eu não estava vendo nada. Foi então que ele me puxou pelo braço bruscamente e falou: meu irmão, eu não acredito que você não está vendo aquilo. É verdade que você não está vendo? Foi então que eu falei a verdade, e já trêmulo, eu falei com minha voz completamente embargada: cara, na verdade já estou vendo há bastante tempo, porém eu não quis te falar. E ele me perguntou: o que você acha que é aquilo? Eu respondi para ele que eu não sabia o que era, e eu falei para ele para continuarmos andando, pois se a bola de luz viesse para cima de nós, iríamos ter que correr para a pista e atravessá-la no meio daquele trânsito. Então continuamos andando, e aquela bola de fogo estava nos acompanhando por entre as árvores. Uma hora ela ficava muito grande, e depois acabava diminuindo de tamanho. No entanto, o que viria a acontecer depois me deixou tão impressionado que eu nunca esqueci ou esquecerei o que vimos naquela noite. Quando já estávamos nos aproximando da segunda propriedade, eu olhei para o meio das árvores e acabei vendo várias pessoas que formavam um tipo de procissão. Era da seguinte forma: andavam um atrás do outro, todos com as cabeças baixas. As mulheres usavam vestidos e véus brancos, já os homens usavam também roupas longas como as batinas de um padre, que também eram brancas, e na cabeça usavam capuz. Eu não conseguia ver o rosto deles, pois estavam a uma certa distância e as suas cabeças estavam abaixadas, não nos permitindo vê-los. Na frente da procissão ia um homem que era bem mais alto do que os demais. Também estava de roupa longa e capuz, e que segurava nas mãos uma bola de fogo, que antes nós havíamos visto por entre as árvores. Eu pude observar que eles não andavam com os pés no chão, mas eles levitavam por cima da terra. E quando eu vi aquilo, o meu pavor apoderou-se de mim. Eu comecei a rezar. O Marcos, vendo aquilo, então me perguntou: cara, por que você está rezando em voz alta? Foi então que eu lhe disse: meu irmão, olha de novo para o meio das árvores. Foi então que ele olhou e também viu o que eu havia visto. O Marcos ficou tão apavorado que ficou mudo e começamos a correr. Foi então que eu disse a ele: meu irmão, não olhe para trás, pelo amor de Deus. Corremos o restante da estrada completamente transtornados. Eu não conseguia parar de pensar no que havia acabado de acontecer conosco. Quando chegamos na porteira da minha casa, paramos de correr e entramos no sítio andando, pois já nos sentíamos mais seguros, mas sem dizermos uma única palavra um com o outro. Foi então que, para nossa surpresa, quando íamos chegando perto de casa, depois de passarmos pelas casas dos meus primos, vimos então na parte mais afastada da nossa propriedade, em meio às nossas mangueiras e jaqueiras, a mesma bola de fogo. Porém, não vimos mais aquele grupo de pessoas vestidas de branco. Nós ficamos parados no meio do caminho, pois não tínhamos mais pernas para correr, e aquela bola de fogo passeou por entre as árvores e subiu desaparecendo por cima da copa das mangueiras. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que eu fiz foi contar para o meu pai o que havíamos presenciado. E ele nos disse: olha, o que vocês viram foi a procissão das almas. Pois aqui em nossa região, quando eu era jovem, haviam muitos relatos de pessoas que acabaram vendo esse mesmo fenômeno. Porém, faz muito tempo que ninguém mais comentou nada aqui. Eu acredito que depois da chegada da luz elétrica, muitas coisas se afastaram para lugares mais remotos. Mas como hoje é dia de finados, eu acredito até que elas vêm à Terra para receberem as homenagens e rezas. Agora, o porquê que apareceram para vocês, eu não sei explicar isso. Bom, rezem para elas descansarem em paz. No decorrer da noite, ainda conversamos muito sobre o acontecido. Porém, eu confesso que eu não consegui dormir naquela noite, pois foi algo que me impressionou muito. Eu já tive outras experiências sobrenaturais, mas essa me marcou demais,
pois o meu amigo também viu. Então não tinha como dizer que era loucura ou alucinação ou invenção minha. Mas desde esse dia, nunca mais passei por aquela estrada depois do escurecer. E até hoje, quando o meu amigo Marcos vem em nossa casa, ele acaba relembrando esse acontecimento. Ele até me confessou recentemente que a sua opinião sobre o sobrenatural e o mundo invisível mudou radicalmente. Bom, bem-aventurado é os que creram sem terem visto isso. Eu desejo a vocês uma boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é João Constantino. Tenho 60 anos de idade. Fui nascido, criado e ainda continuo morando em Barbacena, Minas Gerais. Essa história que eu vou contar aconteceu comigo há cerca de 40 anos atrás. Na época eu morava sozinho na fazenda que um dia foi dos meus pais. Eu perdi a minha mãe muito novo ainda. Quando ela faleceu, eu tinha apenas 5 anos de idade. Então, tenho poucas lembranças dela. Já o meu pai acabou falecendo quando eu tinha 18 anos. Bom, como eu já cuidava das terras desde os meus 13 anos de idade, eu conseguia tomar conta de tudo, sem muita dificuldade, sempre contando com a ajuda dos meus tios, é claro. Eles moravam atrás de um morro que ficava em frente à minha casa, e quase todos os dias eu ia lá para a gente conversar um pouco, tomar um café e muitas das vezes até almoçar, pois eu não tinha companhia. Eu morava sozinho e na época eu estava começando a namorar uma moça da cidade que hoje se tornou a minha esposa. Certo dia eu estava com ela em um baile e depois de dançarmos bastante, aproveitarmos muito, eu decidi levá-la para casa a cavalo. Naquela época era muito comum as pessoas andarem a cavalo ou a bicicleta. Carro, eram poucas pessoas só que tinham, e mesmo assim utilizavam o mesmo para ir para o centro da cidade buscar materiais para fazenda ou chácara. Para falar a verdade, até que meu cavalo era bem bonito, tá? Era novo, forte. Eu achava até que eu chamava atenção com ele. Coisa de gente do interior, né? Eu garoto, 20 anos de idade, um cavalo bonito. Deixa pra lá. Vamos voltar ao assunto. Então estava muito tarde para eu voltar para a minha fazenda. Então ela insistiu para que eu dormisse em sua casa. Mas eu não podia. Eu não poderia fazer aquilo, pois nós estávamos apenas namorando, e em minha cabeça seria uma falta de respeito, pois eu precisava voltar para minha fazenda, pois eu não imaginei que eu ficaria tanto tempo lá na cidade, e acabei deixando tudo aberto em minha casa. Só que havia um problema. O pessoal comentava que havia uma assombração no pé do morro, e esse era o único caminho que dava para a minha fazenda. O pessoal mais antigo chamavam de assombração da estrada do pé do morro, pois era um vulto preto que sentava nas costas do cavalo junto com a pessoa que estava em cima, e ia caminhando pela estrada até que a pessoa percebesse e pulasse desesperadamente após se assustar, e dessa forma a assombração ficava com o cavalo da pessoa para ela. Para dizer a verdade, isso não me dava nem um pouco de medo, pois para mim isso era apenas um ladrão que ficava espalhando esses boatos só para poder roubar o cavalo das pessoas. De qualquer forma, eu estava desprotegido e precisava me garantir, caso esse ladrão viesse aparecer. Então eu decidi e fui até o sítio do meu tio pedir a sua arma emprestada, pois na manhã seguinte, sem falta, eu a devolveria. Ele então insistiu para que eu dormisse lá naquela noite, pois a assombração estava no pé do morro, pois segundo um amigo dele, disse ter visto a mesma. Mesmo não querendo,
o meu tio acabou me emprestando um dos seus cavalos para que eu fosse até a minha fazenda, pois ele tinha muitos e eu só tinha aquele. O meu, por sinal, era um cavalo bem mais valioso, e o do meu tio, que me emprestou, era um cavalo pangaré. Era velho. Ele me emprestou mais por garantia, caso a tal assombração quisesse ficar com o cavalo. Depois disso, eu me despedi do meu tio, da família dele, e cavalguei até o pé do morro. E chegando lá, o cavalo parou e não quis mais andar. Ele ficava olhando fixamente para um arbusto na beira da estrada. Naquela noite o céu estava bem limpo, então a lua clareava tudo à minha volta. Olhando para aquele arbusto, eu tive então a leve impressão de que ele havia se mexido, mas eu não conseguia ver nada. Foi quando um cheiro de enxofre começou a tomar conta daquele lugar. Então eu percebi que muitos mosquitos estavam se aproximando do local. Eu estava completamente entretido, querendo entender o porquê que o cavalo não estava querendo andar. E tinha mais aquele arbusto que eu tinha praticamente a certeza de ter visto aquele arbusto se mexendo. Dava até entender que tinha alguém ali. E foi que, de repente, eu senti alguma coisa sentar no cavalo e bem atrás de mim. Na hora, eu senti a minha espinha gelar. Na verdade, não era uma pessoa, era um vulto preto, que fedia muito mal, por sinal. O meu coração disparou e eu fiquei paralisado. Eu comecei a rezar o Pai Nosso e vi que as rédeas estavam se movimentando, mas não era eu que estava com as mãos nela. Foi nessa hora que o cavalo disparou e eu acabei caindo de mau jeito em cima do meu pescoço. Depois disso, eu não me lembro de mais nada. Eu acordei com o sol no meu rosto, olhei para os lados e não vi o cavalo. Aquilo realmente era uma assombração e havia roubado o cavalo do meu tio. Na hora eu fiquei muito desesperado, pois eu não tinha dinheiro para dar outro cavalo a ele. Então eu decidi imediatamente ir até a fazenda e explicar para ele o que havia acontecido comigo. Ao chegar na fazenda do meu tio, eu o chamei e logo comecei a pedir desculpas a ele e falar que a assombração do pé do morro realmente existia e que, infelizmente, aquele demônio havia levado o cavalo dele. O meu tio não deixou nem eu me desculpar mais. Ele foi logo me interrompendo e dizendo que eu estava falando muita besteira e em seguida começou a rir de mim. Eu vendo toda aquela situação, não entendi nada. Foi então que eu perguntei para ele o porquê daquelas risadas, o porquê que ele estava rindo de mim. Foi então que ele me perguntou: você não se lembra mesmo? Estranho, você deve ter bebido muito naquela festa, hein? Fala para mim, como que você não se lembra? Na hora eu fiquei sem entender mais ainda. Eu não estava entendendo o que o meu tio estava querendo dizer. Foi então que eu falei para ele: não, tio, eu não entendo, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. O seu cavalo foi roubado e eu estou aqui te pedindo desculpa. E ele me disse que eu estive lá de madrugada, pouco tempo depois de ter trocado os cavalos com ele. E disse mais, que eu havia pegado o meu cavalo de volta, pois o dele era muito ruim. Além de velho, era um pangaré feio. Então o meu tio achou melhor destrocar o cavalo, e na hora que eu peguei o cavalo de volta, eu fui embora e nem me despedi dele, e nem da esposa, e nem dos primos. Ele falou que eu estava muito estranho, mas foi isso que aconteceu. Eu peguei o cavalo de volta e fui embora e sumi no meio da escuridão. Quando ele me contou aquilo, na hora eu me arrepiei e fiquei sem conseguir falar direito. Foi então que eu falei para o meu tio que não tinha sido eu que tinha voltado naquela noite para trocar o cavalo. Foi então que, com muito custo e gaguejando, eu falei para o meu tio que não tinha sido eu que tinha voltado ali, pois eu estava, na verdade, era desmaiado lá no pé do morro, por aquela coisa que tinha montado no cavalo junto comigo. Eu só fui acordar já pela manhã, com o sol fritando a minha cara. O meu tio, assim que escutou o que eu havia acabado de falar, colocou a mão no seu coração e, meio sem ar, se sentou no chão.
Eu disse para ele se acalmar e tentar respirar, pois com muita dificuldade na fala, ele me disse que então aquilo era a própria assombração que veio falar com ele. E aquela assombração havia se passado por mim, só para trocar o cavalo, pois o meu valia muito mais do que o dele. Depois daquela noite, eu nunca mais passei por aquela estrada à noite, muito menos a cavalo, pois infelizmente eu havia sido mais uma das vítimas daquela entidade noturna. Eu passei a acreditar da pior forma possível, tendo contato com aquela coisa. O meu cavalo nunca mais vi, assim como as outras vítimas nunca mais tiveram os seus cavalos de volta. Hoje em dia, eu estou acreditando em tudo. Passei de um homem destemido para um homem que respeita estas coisas sobrenaturais. E a assombração da estrada do pé do morro com certeza deve estar perambulando por aquele local, esperando, quem sabe, algum desavisado, ou até mesmo um destemido como eu havia sido antigamente. Desejo a todos uma boa noite. Boa noite. O meu nome é Marlene. Tenho 47 anos de idade. Hoje eu irei relatar um fato que aconteceu na minha família no ano de 2019, na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Tem muita gente que não acredita nessas coisas e também jamais passaram por uma experiência sobrenatural. Eu mesma era uma delas, até que um dia eu acabei ficando cara a cara com uma criatura assustadora. Logo no início da pandemia, no mês de agosto de 2019, eu acabei perdendo a minha mãe da forma mais cruel possível para a Covid-19. Logo no início da pandemia, mais especificamente no mês de agosto de 2019, eu acabei perdendo a minha mãe da forma mais cruel possível, que foi para o Covid-19. Eu e a minha mãe sempre fomos muito agarradas, tanto que quando me casei, a minha mãe veio morar comigo e me ajudou a criar os meus 3 filhos, Carlos, de 18 anos, Marcos, de 16 anos e Eduardo, de 5 anos de idade. Eu podia contar com a minha mãe para tudo. Ela era tão parceira e tão mãezona que eu me senti irmã dos meus próprios filhos. Pois no dia 21 de agosto do mesmo ano, a minha mãe foi internada com Covid e após 32 dias na UTI, ela não resistiu e acabou morrendo. Durante esses 32 dias eu implorei muito a Deus pela vida da minha mãe. Pedi com toda a fé do meu coração para que Ele não a tirasse de mim. Fiz promessa para Nossa Senhora, rezei terço, fiz novena, mas não teve jeito. Deus a levou mesmo assim. Eu só consegui ver a minha mãe dentro de um saco preto. Seu corpo foi jogado em uma vala coletiva, sem caixão, sem velório, sem oração, sem a despedida dos familiares. Apenas a funerária e o coveiro. Essa foi a partida mais desumana que alguém pôde ter. Como se não bastasse a minha dor, uma semana após o falecimento da minha mãe, eu acabei perdendo meu único irmão, que também foi para o Covid-19. E assim como a minha mãe, ele foi-se embora sem se despedir de ninguém, em um saco preto, jogado feito um animal em uma vala comum. Após a perda do meu irmão, e já devastada pela dor da perda da minha mãe em tão curto espaço de tempo, decidi então declarar minha ira contra Deus. E após uma crise nervosa dentro de casa, eu acabei quebrando todas as imagens de santos que haviam na sala. Joguei a água benta dentro do vaso sanitário e queimei a Bíblia Sagrada, gritando contra Deus: eu nunca mais procurarei por você. Saia da minha vida. Aqui você não tem mais poder. Como eu estava muito exausta, meu marido me conteve e me deu um remédio para me acalmar.
Foi então que eu acabei dormindo por quase 14 horas seguidas. Os dias foram se passando e aos poucos eu fui percebendo que algo não estava certo dentro da minha própria casa. Já não havia o mesmo clima. Eu acreditei ser por causa do luto. No entanto, com o passar dos dias, eu e o meu marido começamos a brigar e a discutir como nunca havíamos brigado em 20 anos de casado. O meu marido, do nada, começou a beber e sempre chegava em casa alcoolizado e agressivo. E assim a minha vida começou a virar de pernas para o ar. Filhos rebeldes e desobedientes, falando palavrões a todo momento e andando com más companhias. Dentro da nossa casa, os copos passaram a se quebrar com muita facilidade. Panelas caíam no chão sem motivo. Lâmpadas acendiam e apagavam sozinhas. As portas batiam sozinhas durante a noite. Sem contar que eu e o meu marido sempre acordávamos com fortes batidas na porta do nosso guarda-roupas. O meu filho mais novo, Eduardo, de 5 anos de idade, começou a ter pesadelos horríveis e a dizer que à noite um homem com uma capa preta e um chapéu aparecia em seu quarto e ficava olhando para ele dizendo: "Você também é meu." Ele acordava aos gritos. Levantávamos assustados e corríamos até seu quarto, mas não víamos nada. Como nunca acreditei nessas coisas, o levamos ao médico, que nos encaminhou para uma psicóloga infantil. O meu filho do meio, Marcos, de 16 anos, que sempre foi um adolescente muito dócil e extrovertido, tornou-se fechado e sombrio. Passava o dia trancado em seu quarto e não abria a porta nem mesmo para a limpeza. Nas paredes, pichou figuras demoníacas e com frases macabras. Quando saía com amigos, era uma reclamação sem fim da vizinhança. Ele matava gatos, torturava cachorros, invadia cemitérios, sem contar que ele brigava pelas ruas. Certo dia, Marcos saiu de casa por volta das 20 horas e acabou esquecendo a porta do seu quarto destrancada. Foi então que, eu vendo aquela grande oportunidade, eu aproveitei para limpar o seu quarto. E durante a limpeza, eu percebi um cheiro horrível e insuportável que vinha debaixo de sua cama. Procurando o que causaria o mau cheiro, me deparei com um crânio humano e restos de ossos, que mais parecia ser restos de um cadáver. Quase desmaiando, eu acabei gritando pelo meu filho Carlos, de 18 anos, que me acudiu prontamente. Mostrei o crânio e os ossos que estavam debaixo da cama do Marcos. Então ele me disse que sabia que o irmão todas as noites estava indo ao cemitério para beber com os amigos, mas nunca poderia imaginar que o mesmo teria coragem de trazer restos mortais de um cadáver para dentro da nossa casa. Liguei para o Marcos na mesma hora e eu ordenei que ele voltasse imediatamente para a nossa casa. Ele viu que entramos em seu quarto e partiu para cima de mim feito um bicho. Carlos, o meu filho mais velho e muito mais forte, quase que não conseguiu segurá-lo. Parecia que o Marcos estava com algo, parecia que ele estava endemoniado. Após conseguir tirá-lo de cima de mim, o Marcos estava feito um cachorro, juntou os ossos e começou a rosnar feito um cão bravo. Aquela cena foi macabra. Ver o meu filho roendo os ossos feito um bicho foi a pior coisa que uma mãe poderia ver. Como fiquei muito machucado e com o rosto deformado, chamamos o SAMU, que me socorreu e também levou o meu filho Marcos para o hospital amarrado, já que ele estava visivelmente perturbado. Depois dessa noite, o Marcos permaneceu 30 dias em uma clínica psiquiátrica da região. Como os médicos não encontraram nada que justificasse a internação, ele acabou recebendo alta médica e retornou para casa. Com a volta do Marcos, vultos negros começaram a ser vistos por toda a família durante o dia e durante a noite, especialmente no corredor e na cozinha. Além dos vultos,
Gargalhadas ecoavam pela casa durante a madrugada, e as vasilhas que ficavam na cozinha secando sobre a pia eram lançadas ao chão de forma inexplicável. Acordávamos todos assustados, e ninguém mais conseguia dormir durante a noite. Aproveitávamos então o dia para descansar, pois a noite passou a ser nossa tormenta. Ninguém mais queria ficar sozinho dentro de casa, e por esse motivo, o meu filho caçula passou a dormir comigo e o meu marido na cama. Certa noite, após chegar de uma festa com a minha família, resolvi então tomar um banho antes de me deitar. O relógio já marcava mais das 11 horas da noite. E assim que eu liguei o chuveiro, eu acabei escutando alguém batendo na porta. Perguntei quem era e ninguém respondeu. Passando alguns segundos, outra batida repentina contra a porta do banheiro foi dada. Eu imaginei que fosse uma brincadeira dos meninos e liguei o chuveiro novamente. Ao desligar o chuveiro e já saindo do box, 3 fortes socos. Eu ouvi perfeitamente e perguntei já sem paciência: "Fala logo o que quer", mas ninguém respondeu. Terminei o banho e vi que todos já estavam deitados. A televisão estava desligada e todas as luzes se encontravam apagadas. Ao passar em frente à cozinha, percebi alguém grande agachada ao lado do fogão. Na hora não olhei diretamente, mas imaginei que fosse o meu filho mais velho tentando me pregar alguma peça, pois ele era o único da família grande o suficiente para não ser confundido com mais ninguém. Entrei para o meu quarto e fiquei de costas para a cama, enquanto eu vestia a minha roupa. Percebi então uma sombra negra que despontava na parede na minha frente. Logo imaginei: o meu filho vai tentar me assustar agora, e rapidamente me virei, antes que ele se aproximasse mais e me fizesse gritar, já que eu não queria assustar o meu filho caçula que dormia na minha cama. Para o meu desespero, ao me virar, eu acabei me deparando com um demônio de cor marrom meio avermelhado. Eu não sei explicar direito. Ele tinha um par de chifres bem grande e eram de carne e não de osso. Era como chifres de animais. Era como se fosse uma continuação de sua cabeça. Eu gritei: "Sangue de Jesus tem poder!" E essa criatura demoníaca me olhou, sorriu e disse: "Ele não tem poder aqui." E soltou uma gargalhada horrível, desaparecendo, mas deixando para trás um cheiro fétido que tomou conta do ambiente, sendo sentido por todos da casa. Todos vieram correndo ver o que havia acontecido. Foi então que eu relatei tudo ao meu marido e aos meus filhos. Então decidimos que não dormiríamos mais em nossa casa e fomos para um hotel da cidade. No dia seguinte, conversei com a minha vizinha Helena, uma senhora muito religiosa que fazia parte do grupo de oração da Igreja Católica há muitos anos. Ela então decidiu nos ajudar, e no início da tarde, a minha casa já havia sido visitada e benzida pelo padre da minha comunidade. Naquele mesmo dia, eu e a minha família fomos à igreja e me confessei e pedi perdão a Deus. E dias depois, colocamos a nossa casa à venda e nos mudamos. Hoje a minha vida voltou ao normal, graças a Deus, mas foi preciso eu me encontrar com um demônio para saber que ele é real, e o mesmo sempre está à espreita, esperando uma oportunidade para entrar na nossa vida. As palavras têm poder, e esse relato é real. Se duvidarem, é só cometerem o mesmo erro que eu cometi, e sentirão a presença do mal em seu lar.